Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte... Capítulo 19. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: tragam uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura, e entreguem ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali, na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue e com o dedo o borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingido de vermelho e o jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada. Aí ele lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e depois poderá entrar no acampamento. Mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento, no lugar puro. Ali, elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No 3º dia e no 7º, essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura. Mas, se ela não se purificar no 3º dia e no 7º, não ficará pura. Toda pessoa que tocar num defunto e não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela ficará impuro 7 dias. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta, ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente, ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificarem essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado, deverão colocá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de sopo, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com a água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No 3º dia e no 7º, quem estiver puro borrifará água sobre a pessoa impura. No 7º dia, a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho. E ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer a essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo que uma pessoa impura tocar ficará impuro.
E quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Bom dia, amadas. Hoje nós estaremos estudando um pouquinho sobre Números 19, algumas mensagens, algumas lições, né? E esse é um capítulo fascinante, né? A gente vai ver algumas nuances, né, da purificação ritual no antigo Israel, né? E aqui a gente vai ver uma história que não é muito conhecida, né? A história da novilha vermelha, né? Mas ela é uma janela, né, para um mundo onde a pureza espiritual e a impureza eram conceitos centrais da vida cotidiana israelita, né? A gente sabe que essa é uma história, eu mesmo, a gente fica assim admirado de quanto mais a gente estuda, como que mais nós precisamos estudar, né? A palavra de Deus sempre nos traz mensagens diferenciadas, né? E mesmo que você leia o texto diversas vezes, todas as vezes que a gente lê, é interessante como algo diferente ressalta aos nossos olhos, né? A gente entende um, uma outra, um outro detalhe, né? A gente recebe informação de uma outra forma, né? E aqui a gente vê uma cerimônia, né, que envolvia a queima de uma novilha vermelha e a mistura das cinzas com água para a purificação daqueles que haviam entrado em contato com o cadáver, né? E essa prática era uma demonstração vivida da importância da pureza ritual na religião hebraica, destacando como as impurezas espirituais poderiam afetar, né, a comunhão na religião hebraica e a participação da vida religiosa da comunidade, né, afetava a comunhão com Deus e a participação na vida religiosa. Isso é muito interessante a gente ver como eles levavam muito a sério a questão da impureza, né, transmitida pelo contato, no qual aqueles que tocavam um cadáver ou entravam em um local contaminado eram considerados impuros e necessitavam passar por ritos de purificação. E nos leva a refletir sobre as complexas, né, interações entre a vida espiritual e a vida cotidiana, destacando a busca incansável da pureza e da santidade no contexto religioso da época. E é muito interessante a gente ver como isso acontecia e, e como que nós hoje entendemos como que faz uma conexão, né? Uma continuidade no Novo Testamento. Então a gente vê que a purificação por meio da água, olha só que interessante. Esse era um ritual que era usado para purificar aqueles que tinham sido contaminados por contato com mortos. Isso destaca a necessidade da purificação espiritual para a comunhão com Deus. Então, o versículo 9, ele diz o seguinte para nós: um homem limpo recolherá as cinzas da novilha e as depositará fora do arraial em lugar limpo, e estarão guardadas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da purificação. É uma oferta pelo pecado.
O homem deveria passar por esses detalhes para ficar limpo. E olha só que interessante, irmãos. João 13, de 8 a 10, narra, né, quando Jesus, numa demonstração de humildade e de serviço, né, como ele mesmo declarou, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, ele lava os pés dos discípulos. E quando ele chega até Pedro, né, Pedro, aquele, né, talvez não, né, com certeza ali de todos os apóstolos, o mais consanguíneo, né, o mais impetuoso, aquele que muitas das vezes falava até sem pensar. Pedro falou para o Senhor Jesus: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Não somente os meus pés, Senhor, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. É importante a gente entender que quando temos Jesus na nossa vida cotidiana, na vida da nossa família, nós estamos separados do mundo. Separados do mundo e em busca constante de santidade. A santidade na nossa vida, ela é gradativa. Ela é gradativa, né? Então nós precisamos buscá-la constantemente. E esse capítulo enfatiza a necessidade de separação do mundo e da santidade para o povo de Deus, mostrando como aqueles que entravam em contato com os mortos ficavam impuros. O versículo 11 não fala isso para nós? Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Segunda Coríntios 6, 17 e 18, fala para nós assim: Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Então nós precisamos entender que nós somos separados. Nós precisamos entender que alguns locais, algumas coisas para nós são proibidas, né? Não é bom, né, que participamos, que estejamos concordando com determinadas coisas ou situações, né? Por quê? Porque esse sacrifício que era feito, irmãos, da novilha, tipificava Cristo. A novilha vermelha sacrificada para fazer a água da purificação serve como tipologia de Cristo, o qual purifica os crentes de todo pecado e impureza. O versículo 2 não fala, Deus não ordena? Olha a ordem. Fala aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha imaculada, em que não haja mancha alguma, sobre a qual nunca veio julgo.
traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito. Olha só que coisa maravilhosa. Eu sei que nós já lemos lá, porque a gente tem feito uma, uma comparação, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas no número, Hebreus 9 diz que, porque se o sangue dos touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes a um Deus vivo. Olha a tipologia, né? Era levada para fora do arraial e morta, assim como Cristo foi levado para fora e morto. E o seu sangue, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito se ofereceu a si mesmo, imaculado, ou seja, sem manchas, sem pecado, perfeito. E através dele, nós temos condições de servir ao Senhor. É incrível, né, irmãos? É fantástico como se encaixa, né? Como nós sabemos que a palavra de Deus levou mais de 1000 anos para ser escrita. E olha como ela é perfeita, como ela se encaixa de forma fantástica. Agora, para nós entendermos isso, a gente entender que é a palavra de Deus e que ela fala para nós aquilo que é necessário, nós precisamos ter fé. Aqueles que buscavam a purificação deviam exercitar a fé e obedecer aos rituais prescritos por Deus, demonstrando confiança em sua provisão para a purificação espiritual. O versículo 20 diz assim para nós: mas aquele que for imundo e não se purificar, tal alma será extirpada do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de purificação não foi espargida sobre ele, está imundo. Ou seja, aquele que não se purificar, tal alma será extirpada do meio da congregação. E nós sabemos, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não é o que fala Hebreus 11, 6? Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e de que é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos entender, através da fé, que para sermos purificados pelo sangue de Cristo, através do sacrifício do Senhor Cristo na cruz, nós precisamos entender por meio da fé que o sacrifício do Senhor, aceitando o seu sangue, nos purifica de todo pecado e de qualquer situação. E é interessante nós
sabermos que a purificação espiritual é um pré-requisito para o culto a Deus, destacando a importância da pureza de coração e a vida na comunhão com o Senhor. O versículo 20 destaca para nós e fala assim que: mas aquele que for imundo e não se purificar, tal alma será extirpada no meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de purificação não foi aspergida sobre ele, está imundo. Por que que eu quis ressaltar esse versículo novamente? Porque Mateus 5:8, o capítulo 5 de Mateus é considerado como o capítulo das bem-aventuranças. E o versículo 8 do capítulo 5 diz para nós que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é a importância de nós entendermos como precisamos estar constantemente diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque o sacrifício de Cristo, irmãos, é o meio pelo qual os crentes são purificados de forma permanente e completa, proporcionando uma purificação eterna e eficaz. O versículo 19 diz que a água da purificação não foi aspergida sobre ele, imundo será, e a sua imundícia ainda estará sobre ele. Mas, em contrapartida, Hebreus 9,14 diz para nós que quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, quando nós entendemos pela fé que Cristo é suficiente, nós temos a nossa mente renovada, nós temos a nossa mente mudada, né? As pessoas hoje gostam de usar a palavra metanoia, né? Aquela mudança completa de pensamento. Aquilo que antes de Cristo tinha valor, agora em Cristo não tem mais. Porque houve uma mudança de entendimento, uma mudança de pensamento, uma transformação. Nós chamamos de regeneração. As coisas antigas já passaram e tudo se faz novo. E alguma mensagem que nós podemos entender hoje através do estudo de Números 19. Em primeiro lugar, que nós precisamos ter uma busca contínua pela purificação espiritual. Assim como o povo de Israel buscava a purificação por meio da água da purificação, hoje nós, os cristãos, os crentes, devemos buscar continuamente a purificação espiritual através do arrependimento
e da fé em Cristo. E como que nós entendemos que precisamos disso, né? Examinando o nosso coração diante de Deus, identificando as áreas que nós temos pecado. Quando essas áreas elas são identificadas, a gente buscando perdão, né? Entendendo que o sacrifício de Cristo nos purifica de todo pecado. Fazendo o que nós temos feito, né? Cultivando uma vida de oração e de comunhão com Deus, né? E através dessa vida de comunhão, Deus vai nos mostrando o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Então, por isso que é importante a gente buscar a santidade. E quanto mais a gente busca a santidade, a gente vai vendo aonde é que as coisas do mundo têm nos influenciado mais. Né? Muitas das vezes a gente vê algumas áreas que precisam ser transformadas, que precisam ser melhoradas diante de Deus. Né? E por que nós precisamos fazer assim? Porque ser santo significa ser separado. Separado do mundo e unido ao Senhor nosso Deus. Então, assim como o capítulo enfatiza a separação do mundo e a santidade para o povo de Deus, os cristãos hoje devem se separar de práticas mundanas e buscar uma vida de santidade para a glória do Deus a quem nós servimos. Então nós precisamos de identificar áreas da nossa vida em que possa estar comprometendo a nossa santidade. Quais são os entretenimentos que nós temos tido, né? O que nós temos assistido na televisão, o que nós temos muitas das vezes lido ou ouvido, né? Muitas das vezes são relacionamentos ou conduta que nos separa do Senhor. Alguns programas que a gente vê que são perdas de tempo. Mas às vezes a gente chega à conclusão que, vou ver mesmo, não tem nada para fazer. E muitas das vezes aquilo, sem que nós percebemos, coloca gatilhos na nossa mente. E esses gatilhos nos levam a pensamentos ou até mesmo às vezes atitudes que desagradam ao nosso Deus. Então nós precisamos buscar continuamente o Espírito Santo para nos capacitar a viver uma vida santa, uma vida que seja rendida aos controles do Senhor e permitindo que o fruto do Espírito na nossa vida seja visto pelas outras pessoas. Né? O amor, a bondade. E quando nós falamos do fruto do Espírito, nós precisamos viver, né, cada gumo desse fruto, né, no dia a dia. Então, amados irmãos, assim como o sacrifício da novilha vermelha purificava os contaminados, os cristãos devem confiar na eficácia do sacrifício de Cristo para a purificação completa da sua vida. Precisamos entender, reconhecer que só Cristo,
Assim como fala em Atos 4:12, não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual nos importa que sejamos salvos. É no nome de Cristo. Precisamos declarar isso aos quatro ventos. E precisamos ser gratos ao Senhor, lembrando que o preço foi pago, um preço alto foi pago pela nossa redenção. E que isso nos leve a viver uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Proclame, irmãos, proclame. Nos lembrando da ordem que o Senhor nos dá, de ide e pregar a todos. Precisamos convidar pessoas para receberem a salvação e a purificação que Cristo nos oferece gratuitamente. Gratuitamente. Que o Senhor abençoe o estudo desta manhã, que nós entendamos a tipificação da ovelha, né, que assim como ela foi levada para fora do arraial e morta, para que através desse sacrifício aqueles que haviam sido contaminados pudessem ser purificados e, uma vez purificados, fazer novamente parte do corpo, né, parte do povo lá no passado. Assim que nós também entendamos que Cristo, como ovelho, como cordeiro perfeito, que foi sacrificado fora do arraial, através do sacrifício dele, da aceitação desse sacrifício, nós passamos novamente a fazer parte, né? A palavra de Deus que diz que antes nós não éramos povo, mas agora em Cristo nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E nós somos novamente aceitados, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros da promessa. E que nós possamos, uma vez gratos por tudo que o Senhor fez por nós, que nós aceitamos a ser instrumentos na mão do Senhor, para que Ele, além de ter feito por nós, Ele possa fazer através de nós. Que nós possamos permitir com que o Espírito nos use para alcançar aquelas almas que o Senhor já tem preparado para o servir. Que Ele use a nossa boca, use nossos olhos, use nossos ouvidos, use o nosso corpo, né, como um instrumento nas mãos dele. E para que isso aconteça, irmão, nós precisamos nos dispor. Nós precisamos, na nossa área de atuação, no nosso dia a dia, né, permitir com que o Senhor nos use para que as pessoas compreendam que não há outro nome pelo qual nos importa ser salvo. Apenas o nome de Jesus. E você pode ver que nós observamos diariamente o quanto as pessoas têm vivido mal. Muitas das vezes a gente nota que em casa as pessoas discutem, brigam por coisas ínfimas, né? Coisas pequenas. Né? Vivemos mal às vezes por não entendermos a grandiosidade da obra de Cristo na nossa vida. E entendermos que Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância.
que tenhamos uma vida boa, próspera, né, de forma que agrade ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite a cada dia, né, e que nós possamos continuamente buscar diante do Senhor a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E ele enfatiza: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Que o Senhor nos dê um dia agradável na tua presença, um dia em que nós possamos ser vitoriosos nas nossas lutas, né? Porque só através dela que nós temos vitórias. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Que o Senhor esteja conosco a cada passo, né? E que nós estejamos com Ele, né? Que as nossas ações possam glorificá-los. Amém? Se alguma irmã quiser participar, nos auxiliar no entendimento da mensagem nesta manhã, tem a oportunidade. Paz, bom dia. Só gostaria de perguntar para os irmãos se os irmãos já viram as novidades, né, a respeito das novilhas vermelhas, que durante muitos e muitos anos elas foram extintas, não existia mais, e agora eles em estudo encontraram elas, né, e já estão em Israel, que eles acreditam ser para o sacrifício do terceiro templo, né, para iniciar a construção do terceiro templo. Então, para eles acreditam, né, a vinda do Messias para eles, e para nós a volta de Cristo, né? Eu fiquei imaginando, irmão, que a gente vai lendo e a mente da gente vai formando imagens, né? Como seria essa novilha, né? Essa cor, porque quando fala vermelho, a gente entende vermelho, né? Vermelho como sangue, né? Eu nunca vi um animal dessa forma, né? Então, eles estão fazendo estudos a esse respeito para para descobrir, para recriar, é isso? Não, elas já nasceram, elas já estão em Israel, tem 5 lá em Israel. Elas nasceram no estado do Texas e passaram por exames, né, rabínicos pelo Instituto do Templo, que foi criado em 1987 para eles são os responsáveis, né, para preparar tudo para a construção do terceiro templo. E aí eles vasculharam o mundo atrás dessas novilhas e encontraram. Eu não sei se eu não me engano, foi no Texas que foram encontradas e elas passaram pelo estudo, porque não poderia ter uma marca. Elas são lindas, lindas. Depois eu vou colocar um vídeo lá contando a respeito. Tem vários vídeos na internet a respeito. E tem uma das novilhas, eu não lembro agora o nome dela de cor, ela é linda, linda. E ela é completamente pura, não tem um pelo de outra cor nela, vermelha, né? E ela tem de todos os requisitos. E o criador delas, ele é cristão, e ele falou: não, vou separar elas porque elas podem ser utilizadas, né, pelo povo de Israel. E na época que elas iam ser marcadas, porque toda novilha tem uma marca, né, na orelha, e quando elas iam ser marcadas por isso, foi na pandemia. Aconteceu a pandemia e a pessoa que ia marcar elas não foi. E aí, quando os rabinos viram que elas não tinham nem esse furo na orelha, então quer dizer, completamente perfeita realmente. É muito linda a história delas. Que bom. É bom a gente ir aprendendo, né, sobre as histórias e o simbolismo, né, das situações. Vou dar oportunidade, se alguma irmã quiser finalizar para nós orando, tem algumas. Pra, pode fazer, finalizar, por favor. Deus abençoe, viu, minhas queridas? Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, querido,
Quanto, Senhor, eu te amo, quanto nós te amamos, Pai, te agradecemos por esta manhã, por esse estudo tão lindo da tua palavra. Este capítulo, Senhor, de Números 19, que tem sido tão atual, real, e para o ano de 2024, ele assim nos desperta a nossa mente, desperta o nosso coração, porque sabemos que o Senhor está cada vez mais perto. Senhor, eu não sei se esse fato das novilhas vermelhas já estarem lá no território de Israel, o trabalho que foi, elas serem adotadas como pets lá, Senhor, todo um trâmite legal que foi executado. Eu não sei se isso é uma esperança do coração deles para apressar a tua volta, se a tua volta realmente ela está tão próxima, porque os animais já estão separados e prontos para isso, e nós estamos desatentos talvez para este momento, mas que o Senhor venha nos despertar porque está tão próximo. Senhor, passamos pelo Pessá há poucos dias, né? E nós estamos agora neste momento dessa contagem até chegar na data da próxima festa, da tua festa, Senhor, que não é uma festa judaica, é uma festa bíblica, imposta, colocada pelo Senhor. Desperta os nossos sentidos, Pai, desperta as nossas mentes para que nós venhamos entender que a tua palavra está tão atual e forte nas nossas vidas, Senhor, no ano de 2024, coisas que nós estamos estudando com afinco, Pai, Êxodo, Levítico, Número, tem acontecido nos nossos dias. Ajuda-nos, Senhor, desperta-nos, Pai, para a tua palavra, que nós venhamos entender que o Senhor tem estado de forma atual nas nossas vidas. Desperta-nos a cada dia, Pai, que a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto esteja grudado contigo e que naquele dia nós venhamos ser encontrados como filhos amados, separados teus. Senhor, irrepreensíveis, ajuda-nos, Senhor, a nos preparar para isso e que nós venhamos, Senhor, também orar pelas nossas famílias, orar, Senhor, por cada família aqui representada, que o Senhor traga salvação nas famílias, nas vidas. Quantos sobrinhos, Senhor, muitas vezes nós temos, primos, tios, irmãs, irmãos, Senhor, até cônjuges que não estão na tua presença, ou filhos, que o Senhor venha, Pai, trazer salvação nas famílias, que é o mais importante, Pai, que venha a tua salvação, Pai, que venha, Pai, a cura, a libertação, Senhor, quer seja no corpo, na alma, no espírito, venha com cura, com transformação, com restauração, traga, Senhor, a libertação, Pai, que nós venhamos nos levantar e nos colocar, Senhor, na torre de vigia, orando, Pai, pelas nossas famílias, orando pelo nosso bairro, de cada um aqui representado, pelas cidades, pelo estado, Senhor, de cada um, pelo nosso país, que nós venhamos orar por Israel, que nós venhamos orar pelo Rio Grande do Sul. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos a cada dia, Pai, que nós não venhamos estar dormindo, que nós venhamos realmente, Pai, fazer esse link com os estudos, com o Novo Testamento, com a Bíblia toda, e que mais importante que isso, nós venhamos praticar a tua palavra em nome de Jesus. É a nossa oração nesta manhã, que o meditar do nosso coração, Senhor, como o salmista disse lá no Salmo 19, e as palavras da nossa boca estejam, Senhor, constantemente, Senhor, dentro de nós, e que nós venhamos exercer a tua palavra. Quantas vezes, como o irmão citou, às vezes tem alguma discussão dentro de uma família e nós nos abatemos tanto com isso, Senhor. Mas que o Senhor venha com o teu Espírito nos fortalecer, porque o Senhor diz na tua palavra que quando nós estamos fracos, é que o Senhor nos fortalece. Então venha, Senhor, fortaleça-nos. Vem, Senhor, através do teu Espírito e restaura todas as coisas. Vem e conserta, Senhor, tudo que está errado dentro de nós, na nossa fala, na nossa postura, no nosso coração. Abençoa, Senhor, os negócios de cada um dos irmãos, que os irmãos venham, Pai, Senhor, assumir a posição de guerreiros para guerrear por seus negócios, que eles venham, Senhor, sim, dar empregos a muitas pessoas, que abençoem muitas famílias, em nome de Jesus. Retira-nos, Senhor, da dormência, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Pai. Amém, amém. O Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Bom dia, irmãs.
bom dia, viu? Permitindo o Senhor, amanhã estudaremos novamente o capítulo 20. Deus abençoe. Amém, bom dia.